fixou 95 teses ali na Alemanha e revolucionou a história do cristianismo. E nós estamos aqui por conta deste movimento. E nesta noite eu quero explicar para a igreja, peço que vocês abram o coração, nós vamos ter que tratar de uma parte histórica aqui, nós vamos compreender o que foi a reforma protestante e também quero, dentro do tempo que nós temos, também explicar sobre o primeiro sola. Para quem não sabe, no século XIX, através do movimento da reforma, foi instituído 5 solas para resumir o movimento da reforma. A palavra sola significa somente. Então, hoje nós vamos trabalhar também, além de explicar sobre a reforma, vamos tentar falar sobre o sola scriptura, ou somente a escritura. E nos demais domingos serão falados sobre sola gratia, sola fide, solus Christus e adil deu glória, ou a Deus somente a glória, somente a graça, somente a fé e somente Cristo. Então, este mês nós vamos estar trabalhando esses temas no domingo. E louve ao Senhor, irmãos. Como eu disse, são poucas as igrejas pentecostais que trabalham isso. E nós louvamos ao Senhor, porque aqui na AD Cotia, Jesus tem abençoado. Amém, irmãos? Abram as escrituras em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. E depois nós vamos ler Gálatas 1, 6 ao 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos abrir também na carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo de número 1, versículos de número 6 em diante. Paulo vai dizer à igreja da Galácia: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebesse, seja anátema. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, Senhor, e neste mês, de forma tão especial, Pai, trabalharmos a reforma protestante. Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Tire agora, Senhor, de nós toda a desatenção, Pai. Senhor, que os nossos corações e a nossa mente estejam voltados para o aprendizado, Senhor, deste tema tão importante. Pai, que o seu nome seja glorificado. Somente o teu nome seja glorificado nesta noite. Pai, fale aos nossos corações para louvor da sua glória, no nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. O que foi a reforma protestante e o que significa somente a Escritura? Eu sempre falo que é com tremor e temor que eu ministro a santa palavra de Deus. Ainda mais com a responsabilidade
de trazer um tema tão importante para a igreja do Senhor. Primeiro, nesta noite, eu quero definir o que foi a reforma protestante. E depois, vamos tentar explicar sobre o somente Escritura. E uma definição extremamente objetiva, numa linguagem mais simples para a igreja nesta noite, podemos afirmar que a reforma protestante, ela não foi uma inovação na igreja do Senhor, mas ela foi uma volta à doutrina dos apóstolos. A reforma não foi um desvio de rota, mas foi uma volta às Escrituras. A reforma, ela colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade da palavra de Deus. As Escrituras, irmãos, são a nossa única regra de fé e de conduta. Qualquer doutrina que não esteja fundamentada na palavra de Deus, nós devemos descartar. Paulo, ele advertiu os irmãos da região da Galácia, pois eles estavam aceitando um outro tipo de evangelho que não havia sido o evangelho que o apóstolo Paulo havia ensinado. Os legalistas e judaizantes haviam se infiltrado na igreja, dizendo que a igreja, o povo de Deus, poderia até crer no Messias, mas eles precisavam inserir os rituais da lei mosaica, a circuncisão, a guarda do calendário alimentício ou alimentar, as festas judaicas, como elemento para a salvação. E o que estava ocorrendo na igreja da Galácia? Estava ocorrendo a negação da suficiência de Cristo na nossa salvação. E o apóstolo Paulo vai pedir que a igreja se posicionasse contra esta falsa doutrina e desconsiderasse esta doutrina, senão a igreja iria se tornar maldita. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo usa para a igreja da Galácia ao aceitar uma doutrina que não era bíblica. E eu quero dizer aos irmãos que nós não temos aqui o direito, nenhum preletor, nenhum líder. E quando eu falar igreja aqui nesta noite, por favor, irmãos, não entendam igreja local. Entenda que eu estou falando da igreja no decorrer da história, numa igreja generalizada que está instituída no mundo que nós vivemos. E nós aqui não temos nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum líder tem autoridade para acrescentar ou retirar nada da sã doutrina. Qualquer pessoa que até mesmo, não vou entrar profundamente nisto nesta noite, porque isso é para outro tipo de palestra que envolve homilética e hermenêutica, mas você que diz que tem chamado a pregar, tome cuidado e leve isto muito a sério, porque adulterar ou retirar, ou fazer aplicações de achômetro, eu acho que esse texto diz isto, você estará tornando a igreja de Deus em maldição aos olhos do Deus que constituiu a igreja dele. Então, o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, conforme o texto que nós lemos aqui em 2 Timóteo, ela é inspirada por Deus. A palavra grega é theopneustos, que Deus literalmente soprou a sua palavra em 40 autores num período de 1500 anos de escrita das Escrituras. Deus falou. Quando nós lemos um texto bíblico, não é a missionária Elisete que está falando aqui, é Deus que está falando com a sua igreja. A palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é
infalível. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela não tem origem humana, mas ela tem origem divina. A palavra de Deus, ela é inerrante em seu conteúdo, ela é infalível quanto às suas profecias e ela é suficiente para realizar o seu propósito ao povo de Deus. Nós não podemos acrescentar nossas experiências ou criarmos tradições ou regras. Qual foi o maior erro dos fariseus? No período interbíblico, eles disseram, os intérpretes da lei, que Deus havia revelado a Moisés uma lei oral que Moisés não havia escrito. Na lei escrita já havia 613 regras, preceitos, leis morais, civis, religiosas, cerimoniais, que conduzia a conduta dos judeus. Mas quando chegamos no período interbíblico, os intérpretes da lei disseram que Moisés havia criado ou havia dito uma lei oral que não estava escrita. Então esses intérpretes começaram a escrever esta lei oral, porque eles diziam que haviam recebido essa revelação de Deus. E fizeram 63 tratados chamados de Mishnah. E na Mishnah haviam 63 tratados de leis e regras sobre agricultura, sobre casamento, sobre lei civil, lei cerimonial, a guarda do Shabá e demais regras em 525 capítulos. Quando nós chegamos no Novo Testamento, sabe o que o Senhor Jesus vai dizer? Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo não é pesado, o meu fardo é leve. Por quê? Porque a cúpula do Sinédrio havia impetrado, colocado, imputado regras, tradições. Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer, aliás o texto vai dizer, e Mateus faz essa narrativa, Marcos também, que os fariseus disseram para Jesus: por que você invalida a tradição dos anciões, não lavando as mãos para comer de acordo com a Mishnah? Jesus vai dizer a eles, Jesus faz outra pergunta: e por que vocês invalidam as escrituras por causa da tradição de vocês? Por que vocês invalidam o mandamento da palavra? A escritura diz: honra teu pai e tua mãe. E vocês estão pegando ofertas, levando até o templo e negligenciando o cuidado com os pais de vocês. Jesus vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. É o que está lá dentro do coração. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque quando nós estudamos a reforma, nós vamos entender que a igreja passou a invalidar as escrituras por causa das suas tradições, por causa das suas regras, dos seus preceitos, das leis que ela passou a criar. Então os reformadores, eles não foram inovadores, mas eles redescobriram o tesouro da mensagem do Evangelho. Eles redescobriram que a salvação em Cristo, ou até mesmo que o Evangelho de Cristo, não era uma mensagem para nos ajudar a ascender a nossa vida material, ou que a igreja viesse a crescer nos 5 passos para qualquer coisa deste gênero. Eles redescobriram que a mensagem do Evangelho era aquela mensagem que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 3, aonde ele disse para a igreja de Corinto que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Eles vão trazer de volta a centralidade da cruz de Cristo.
Eles vão trazer de volta o evangelho que explicava a razão da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Então, nesta noite, eu peço que os irmãos se atentem. Eu vou entrar agora numa parte histórica, mas para que os irmãos entendam o que aconteceu com a igreja. Porque que nós chegamos no dia 31 de outubro de 1517 e Lutero afixou 95 teses na igreja de Wittenberg. Nós vamos entender isso. Infelizmente, irmãos, a igreja que foi iniciada pelos apóstolos, lá em Atos, capítulo 2, onde nós sabemos muito bem sobre o derramamento do Espírito. Uma igreja que foi constituída pela doutrina dos apóstolos. Uma igreja que tinha o seu fundamento alicerçado na pregação de Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Ela vai desaparecer. Quando nós chegamos a partir do século de número 4 até o século de número 15, podemos dizer que a igreja fundamentada, alicerçada no Evangelho de Jesus, ela vai desaparecendo. Uma igreja que até o século 4 havia passado por 10 perseguições imperiais, com milhares de cristãos sendo mortos. Deus, em sua misericórdia, preservava um remanescente fiel, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos imperadores, fazendo dos cristãos a sua festinha no Coliseu, mesmo os cristãos morrendo, torturados, ateados fogos, muitas cristãs estupradas. Não se escandalizem, irmãos, é história. Muitos jovens estuprados, com morte por empalamento, irmãos, eram ateados fogo mesmo assim. Tertuliano chegou a dizer que o sangue dos cristãos eram como semente. Quanto mais morriam, mais a igreja, em meio às perseguições, prevalecia a infidelidade ao Evangelho de Cristo. As lutas e as perseguições não pararam o crescimento da igreja, mas as heresias param. Engana-se aquelas pessoas que acham que as lutas e as perseguições vão parar a igreja. E o inimigo e Satanás inteligentemente percebeu isso. Ele percebe que matar e perseguir crente, ele não iria descaracterizar o fundamento, o alicerce da igreja. Em Mateus 16, quando Pedro disse a Cristo: Tu és o Filho do Deus vivo, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, rocha angular, que sou eu vou fundamentar e alicerçar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro, eu vou te dar autoridade, chave ali é autoridade, e você vai pregar sobre o reino. E em meio às perseguições, a igreja pregava. Muitos cristãos morriam professando Cristo. Blandina e Felicidade foram mulheres que foram torturadas. Felicidade viu seus 7 filhos sendo torturados na sua frente pelo imperador Marco Aurélio. E ela dizia para cada um dos seus filhos: é só mais um pouquinho de tempo ou de sofrimento, porque nós daqui a pouco vamos nos encontrar no nosso lar celestial. Então as perseguições não paravam a igreja, mas um falso evangelho nela para. E João havia alertado na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18 ao 20, que iriam sair de dentro da igreja falsos cristos ou anticristos.
os líderes iriam se corromper. Muitos falsos mestres iriam adentrar na igreja. As conversões não seriam genuínas. Haveriam falsas conversões, e falsas conversões geram falsos crentes. Paulo alertou os anciões de Éfeso, está registrado por Lucas, em Atos capítulo 20, verso 29 e 30. E Paulo disse que iria penetrar na igreja de Deus homens que não iriam poupar, pastor Sandro, o rebanho. Não iriam poupar a igreja, seriam lobos, e Jesus falou disso em Mateus 7, eles iriam fazer discípulos, e o próprio Jesus em Mateus 23 disse à cúpula farisaica: vocês fazem prosélitos, mas esses proselitistas e seus seguidores serão réus do inferno, e Jesus vai chamá-los de hipócritas. Paulo, no seu discurso aos Efésios, ele vai dizer que esses lobos, esses falsos líderes, iriam colocar na igreja de Deus falsos ensinos. E a recomendação do apóstolo Paulo para os pastores era que eles cuidassem de si mesmos, da sua fidelidade a Deus e do rebanho de Deus, sobre a qual o Espírito Santo os haviam constituído, e que Deus havia comprado a igreja com o sangue dele. Se eu estivesse falando numa reunião de obreiro com respeito, eu diria a todos os obreiros: tome cuidado, porque vocês estão cuidando daquilo que não pertence a vocês. Vocês não compraram a igreja, mas Jesus comprou, ressuscitou, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, está assentado à direita de Deus, governando todas as coisas, e constituiu vocês para cuidar de um bem que pertence a Ele. E quando Ele voltar, Ele vai pedir conta disso. Ah, porque eu quero ser pastor. Você quer ser pastor? Você acha que ser pastor é só vir aqui e ficar mandando cutucar o irmão e está tudo certinho? Eu gosto muito de uma analogia do livro do Bob Sorge, sobre a questão que ele trabalha sobre o nosso orgulho pessoal. E ele fala sobre Hegai, que cuidava das noivas para o rei. E ele diz que pastores são como Hegai, cuidam da noiva, mas a noiva não pertence a ele. Mas precisa cuidar da noiva. Pedro também alertou na sua epístola, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, que falsos mestres iriam se introduzir na igreja de Deus de forma dissimulada, ou astutamente, em outra tradução, iriam colocar heresias destrutivas, para que o povo viesse a negar o Cristo que os havia resgatado. E que este tipo de doutrina iria trazer a destruição repentina. Pedro vai trabalhar sobre a imoralidade na igreja. Pedro vai dizer que tais líderes difamam o caminho da verdade, porque são gananciosos, que eles iriam inventar mentiras para explorar a igreja e fazer comércio dela. Só que Pedro diz: para estes virão o juízo de Deus. Por que você está falando isso, missionária? Porque agora a gente entra na história. Quando nós chegamos a partir do século de número 4, e que Teodósio I, imperador de Roma, juntamente com os imperadores Graciano e Valentiniano II, eles vão promulgar um édito chamado Édito de Tessalônica, e eles vão declarar o cristianismo como religião oficial de Roma, e eles vão estabelecer o cristianismo como a fé que os romanos tinham que professar, que toda a Europa tinha que professar.
E quem não professasse a fé cristã estaria debaixo de sanções civis. E aquilo que parecia ser bênção, que parecia trazer paz e tranquilidade aos cristãos, acabou se tornando, pastores, do grande afastamento da igreja nas verdades doutrinárias. A igreja, a partir do século de número 4, ela passou a se importar não mais com aquilo que a Escritura lhe dizia, mas era a igreja que dizia o que a Escritura tinha que fazer. Não era a Escritura que conduzia as ações da igreja, mas a igreja impunha suas decisões sobre a Escritura. Tome cuidado, você que é líder, você que está liderando um povo, cuidado para que suas decisões não estejam acima das Escrituras. A primeira pergunta que um líder tem que fazer, seja líder de departamento, pode estar cuidando de crianças. Aliás, deixa eu arrumar minha fala, porque as crianças talvez é o departamento mais importante, que nós não damos tanta importância. Nós erramos nisso, porque a gente acha que não tem que ensinar a Escritura. Não somos nós que ditamos, não são as nossas regras. Porque eu quero fazer isso. O que você quer implantar está inserido na palavra? Você tem base bíblica? A Escritura te autorizou? Não, é porque de noite eu tive um sonho e um anjo apareceu para mim. Irmão, em nome de Jesus, para com isso. Se um anjo, Paulo diz, te aparecer, não o escute. Paulo está dizendo, nada pode sobrepor as Escrituras. Sabe o que foi acontecendo com a igreja? A palavra do clérigo se tornou infalível. A palavra do Papa se tornou inquestionável. O clero da igreja passou a ter domínio do saber e da escrita, passou a controlar o acesso do conhecimento dos textos das Escrituras. As missas eram rezadas no latim. Somente o clero tinha as Escrituras em suas mãos. A igreja passou a ser autoridade acima das Escrituras, e não a Escritura ser autoridade sobre a igreja. Mas eu louvo a Deus pela reforma protestante, porque a partir de 1517, alguém se levantou e disse, não, é a Escritura que governa a igreja e o povo de Deus. A igreja, a partir do século 4, passou a ser uma coisa só com o Estado. Passou a ser um único órgão. O Estado comandava a igreja e a igreja influenciava a decisão do Estado. E teve um momento da história que a igreja passou até mesmo a mandar nos imperadores. Isto vai ocorrer a partir do século de número 11 em diante. Imperadores e bispos e os papas passaram a dominar o Império Romano. Quando nós retrocedemos um pouquinho no século de número 4, Roma, que estava dividido numa tetrarquia, com 2 Césares ao mesmo tempo na parte oriental e ocidental. Nós vamos ter Maxêncio e Licílio, e nós vamos ter Constantino e Galério. Esses 4 tetrarcas estavam lutando pela hegemonia de Roma. Até que vocês sabem, eu vou resumir um pouquinho. Constantino vai à luta
contra Maxense Licílio. E após a morte de Galério, segundo a história, ele tem uma visão numa batalha onde ele viu uma cruz escrito in hoc signo vinces, que significava por essa cruz vencerás. Não sabemos se este relato é verdadeiro, alguns historiadores dizem isto. A grande questão é que depois desta visão, vamos dizer, suposta visão, ele coloca a cruz como símbolo na roupagem de seus soldados, e ele vai para a guerra, e Constantino vence a guerra. E quando ele vence a guerra no ano de 313, ele traz o Edito de Milão, e ele assegura a liberdade religiosa, aonde os cristãos pararam de ser perseguidos, pararam de ser mortos. E quando Constantino declara esse edito, alguns historiadores vão dizer que ele também se converte. Eu estou fazendo entre aspas, porque eu não vejo uma conversão sincera de Constantino. Mas a grande questão é que as perseguições vão parar. E o que Constantino vai fazer? Constantino vai construir templos para a igreja, vai restaurar os templos dos pagãos, do politeísmo que predominou Roma por séculos e séculos. Então, Constantino vai favorecer a igreja. O culto passou a ser no domingo como um culto oficial, em homenagem ao Deus do Sol invicto. Ao mesmo tempo que Constantino dizia que era cristão, ele permitia práticas ainda do paganismo dentro da igreja. A igreja passou a ter nela, vamos lá, sincretismo religioso. Todas as pessoas queriam ser membros da igreja, porque elas eram aceitas, independente da sua genuína conversão. Não se pregava mais arrependimento de pecados. Venha para cá, fica do jeito que está, fica da forma como você está. A igreja passou a aceitar os pecados. Não se pregava mais sobre santidade. Todos se intitulavam cristãos. Segundo, a igreja passou a ter homens imorais, homens mundanos, homens ambiciosos, homens sem escrúpulos, homens que queriam postos, cargos na igreja. Porque ser membro da igreja, Constantino começou a dar altos salários. Já na época do Sinédrio, o sumo sacerdote, juntamente, genro, ó gente, é história, por favor, é história. Mas o sogro e o genro recebiam salário. Já na época ali do Sinédrio, o cargo de sumo sacerdote era um cargo estatal, era um cargo político. Por que vocês acham que Jesus foi morto? Porque Jesus foi uma ameaça para essa cúpula. Jesus descaracterizou, Jesus trouxe a luz da verdade da palavra. Jesus chegou a dizer: olha, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz, mas vocês matam, roubam e destrói. Se você achava que João 10:10 se refere ao diabo, nunca se referiu. Sempre se referiu a uma cúpula religiosa que matava, que destruía, que usurpava as pessoas. Mas Jesus veio para dizer: eu tenho vida e vida em abundância para dar a vocês. Meus irmãos, homens que queriam obter influência, era só ir para a igreja. Influência social, influência política. Os bispos passaram a ter altos salários. Constantino vai devolver as terras dos cristãos que havia sido confiscada. Constantino vai dar meios de transportes para a igreja. Constantino vai nomear cristãos a vários cargos do governo. Terceiro, Constantino não abandonou as práticas do paganismo.
Ele era devoto ao panteão, ao culto a Mitra. Ele mistura na igreja a religião persa com o helenismo. Constantino vai se declarar o bispo dos bispos na igreja. Ele traz uma nova roupagem. Ele traz a adoração ao sol invicto e coloca isso como 25 de dezembro, para dizer que estava comemorando o nascimento de Jesus, quando na verdade ele estava adorando a um deus da Pérsia. Ele dizia que a fé em Cristo não impedia ninguém de adorar outro Deus. Constantino continuou sendo um político, porque ele queria agradar os cristãos, porque lá em Roma, os pagãos, no começo do século I, tinha maior número, mas no século de número 4, Deus fez a igreja crescer, e o número e a quantidade de crentes era enorme no Império Romano. Mas Constantino inteligentemente disse: eu preciso ganhar esse povo, e para ganhar esse povo, eu preciso então dar a eles o que eles gostam: religiosidade. Eu nem vou ficar aplicando nos dias atuais, mas fala, dá cargo para crente para você ver. Dá status, dá poder, para você ver se um monte de gente não muda. Diz que aqui a pessoa vai se dar bem. Continuemos a pregar o evangelho que diz: olha, você vai se dar muito bem, para ver se as pessoas não vão querer estar aqui. Quando nós chegamos em 324, Constantino vai lá: vou decretar o domingo como culto oficial. Então preste atenção aqui. O culto que era simples, vocês conseguem imaginar na época de Paulo? O culto que começava com oração, com louvor a Deus, com a palavra, ele começou a se tornar um culto cheio de elementos. E o pior de tudo, um culto cheio de elementos não bíblicos. É parede preta, vou trazer para os dias atuais. É a fumaça, é o globo. Porque hoje, parece que a gente está precisando de uma reforma, presbítero William. Porque o povo chega para os líderes e está muito chato o culto aqui. Que culto chato é esse? Oração, louvor a Deus e palavra apenas a gente tem que incrementar. Afinal de contas, a gente tem adolescente e jovem na igreja. Então a gente tem que falar a linguagem deles. Que eu saiba, desde criança, adolescente e jovem, a única linguagem que eles precisam saber é: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo morreu por você, te substituiu, levou a ira de Deus, e hoje nele você tem salvação. Pregue isto e o seu filho será salvo. Preste atenção. Eles começaram a inserir da igreja. A igreja que se reunia nas casas. A igreja que era perseguida. A igreja que adorava a Deus nas catacumbas. Ela passou a ter templo suntuoso. Pastor Sandro, não briga comigo não, mas é história. Mas tem hora, e nós louvamos a Deus por esse conforto. Nós louvamos a Deus, pastores, pelo ar-condicionado, por todo esse conforto. Mas tem hora que dá vontade de ser, pastor Pedro, aquela igreja primitiva que adorava em casas, que adorava debaixo de árvores, que adorava em qualquer lugar. A missionária Fátima foi lá para a África. Ela viu 5 horas, 6 horas de adoração na terra, não é, pastora Fátima? No chão. Aquelas mulheres, elas não ficavam dizendo: mas pastora, 1 hora e meia, pastor Sandro, de palavra, trazer reforma. Ah, pastor, eles não ficavam reclamando se tem água, se não tem
água, se está debaixo do sol, ou se está recebendo chuva, porque eles têm ali um coração fiel de adoradores a Deus, meus irmãos. Os sacerdotes, eles passaram a ter vestes especiais. O clérigo, aqui ó, os pastores não ficam bravos comigo não, mas vou pegar vocês como exemplo. O clérigo estava separado do povo. O povo, tadinho, por não ter conhecimento da palavra, começaram a idolatrar o clérigo. Vem cá, pedir a benção para o padre. Vocês estão rindo, eu nem vou falar nada. Vocês estão rindo que vocês já perceberam. Pedir a benção. Ai, meu papai. Pastor Sandro, eu amo o senhor. Você é meu irmão. Mas vou falar uma coisa para o senhor. Eu vou adorar Jesus. E eu sei que o senhor é um pastor crente, que não quer ninguém te idolatrando, porque você sabe que a glória do evangelho só pertence a Cristo. Somente a Cristo. Somente a Deus a glória, somente a Deus o louvor, somente a Deus a adoração. Os sacerdotes passaram a ter vestes sacerdotais, separados do povo. Eles eram melhores, eles eram mais espirituais. Entrou então a construção das basílicas. Todo mundo tinha que reverenciar, se prostrar diante de Constantino, diante dos bispos. O culto passou a iniciar com procissões. O imperador ia na frente. Eu nem vou falar nada. O imperador ia na frente e um bando de bispo atrás. Jesus me ajuda nesta noite, Pai. Eu estou pregando história, não estou pregando os dias atuais. Ai, Jesus. O bispo ia na frente. E um bando de... O imperador ia na frente. E um bando de bispo atrás. Aonde ficava o povo, Guilherme? Longe. Aí quando o imperador entrava na basílica, tinha uma cadeira para ele sentar. Os bispos sentavam do lado. E começavam as músicas sacras. E aí eles começavam a liturgia do culto. E aonde estava a oração e a palavra? Começaram a encurtar as orações. Cadê a ministração da palavra? Começaram a encurtar, a encurtar. Criaram a adoração aos mártires. Implantaram a adoração aos mortos. A mãe de Constantino colocou as peregrinações a Jerusalém, a Terra Santa. Começaram a implantar a adoração às relíquias. Trouxeram e inventaram que haviam achado a lasca da cruz de Cristo. E tantos outros objetos. E apesar de alguns concílios importantes, como Niceia 325, Constantinopla 381 e Éfeso 431, que falaram de doutrinas importantes, como a trindade, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, as duas naturezas de Jesus. Mesmo assim, muitas heresias começaram a entrar. A igreja se tornou imoral. Nela havia estupro, prostituição, homossexualidade, aborto, freiras engravidavam de padres, matavam crianças ainda no ventre, colocavam as crianças nas malas, encontraram malas com ossos de crianças, havia pedofilia, havia embriaguez, havia corrupção generalizada. Os líderes buscavam riquezas, status e o poder papal. A igreja, ela mantinha uma estrutura política, social e cultural na Europa. A riqueza e o poder da igreja fez muitos membros se corromperem. Se afastaram dos ideais da pregação.
Nela tinha venda de cargos e benefícios para os bispos e os abades. A igreja tinha influência, a igreja passou na ciência dominar os pensamentos, a intelectualidade das pessoas, e qualquer um que se levantasse contra a igreja era condenado ao flagelo ou à morte. A igreja passou a ter líderes nela que já não tinha nenhuma condição de ministrar as escrituras. E a partir então do século de número 4 para o 5, muitas pessoas que discordavam da igreja passaram a ir aos desertos. Foi daqui que surge então o monasticismo. Muitos que não concordavam mais com aquilo que a igreja estava fazendo tentaram se separar, mas também erraram na sua prática e no entendimento das escrituras. A partir então desse crescimento, nós vamos chegar a partir do século de número 7 em diante, aonde vai crescer o poder papal. E Gregório I, que foi, vamos dizer assim, em um dos apogeus do papado, ele dá uma ordem expressa para a igreja. Preste atenção. Primeiro, a igreja precisa adorar imagens. Segundo, a igreja precisa acreditar no purgatório. Terceiro, a igreja precisa acreditar na doutrina da transubstanciação, que era crer que o pão e o vinho se tornava de fato no corpo e no sangue de Jesus. A partir do século de número 11, o Papa tinha poder absoluto, não só na igreja, mas no Estado. Nesta época, machismo, racismo, pedofilia cresciam e cresciam. Crianças eram tidas como escravas e maltratadas. As esposas apanhavam dos seus maridos e eram estupradas pelos papas. Irmãos, é muita coisa. A igreja vai instituir 7 sacramentos. Primeiro, batismo. Segundo, confirmação. Terceiro, eucaristia. Quarto, penitência. Quinto, extrema unção. Sexto, ordem ou confissão de pecado. Sétimo, matrimônio. Quem não cumprisse os sacramentos eram pagãos e réus do inferno. Houve a introdução do culto a Maria, as velas, a veneração aos anjos, a doutrina do purgatório, a oração aos mortos, a veneração da cruz, a água benta, a veneração a São José, batismo dos sinos, celibato, rosário para as orações, canonização dos mortos e inquisição para qualquer pessoa que se opusesse aos sacramentos da Igreja Católica. Todos aqueles que se levantassem teriam seus bens tomados, bens confiscados. A Igreja Católica se tornou a maior senhora feudal da Europa. Para quem não sabe, o feudalismo são aqueles que tinham possessões de terras. A igreja tomou terra, a igreja tomou casa, a igreja excomungou pessoas, a igreja condenou pessoas à morte. Eu estou falando de história. No século de número 12 até o século de número 18, mesmo ainda depois da reforma, ainda a igreja católica mandava matar. Tanto que aqui no Brasil, o catolicismo matou os huguenotes que vieram aqui a evangelizar. Calvino mandou evangelistas no Rio de Janeiro. Foram mortos no Nordeste, foram mortos no Rio Grande do Sul, porque o que prevalecia no Brasil era o catolicismo romano. Qualquer pessoa que viesse a se opor, as beguinas, que não dá tempo de falar, outro dia eu gostaria de falar para as mulheres, se a pastora Fátima permitir.
trazer a história das mulheres no cristianismo. Mulheres como Margarete de Porete, uma mulher intelectual, uma mulher que começou a defender a Escritura, uma mulher que começou a cuidar das prostitutas, porque estas mulheres viram que a igreja não cuidava mais das pessoas, então elas foram cuidar, elas foram pregar o evangelho, e Margarete de Porete foi morta no fogo, sem dó, pela Inquisição. A igreja lutou contra a intelectualidade das pessoas, tanto que a época do Renascimento foi algo que trouxe um impacto muito grande para a igreja, porque a igreja, ela não queria que as pessoas começassem a pensar, ela não queria que as pessoas começassem a ver os seus erros. E quando, apesar de o Renascimento ter trazido a volta do antropocentrismo, do homem no centro, o Renascimento fez com que as pessoas começassem a pensar. Mas um pouco antes do Renascimento, nós temos no século XIV, John Wycliffe, e aqui eu já estou entrando na reforma em si. John Wycliffe nasceu na Inglaterra. Ele foi considerado como a estrela da alva da reforma. Ele começou a traduzir as escrituras para o inglês. Ele que estudou em Oxford. Ele que estudava os escritos de Agostinho de Hipona. E quando ele foi estudar, olha só. Agora eu vou pegar no pé de vocês. Eu não tenho que fazer teologia. Então fique leigo. Então fique preso ao que as pessoas falarem para você. Se você não tiver conhecimento das escrituras, se você não ler as escrituras, você será um alvo fácil para ser enganado. John Wycliffe, ele foi estudar as escrituras e ele percebeu os erros gritantes da igreja. E deixa eu falar uma coisa aqui: nenhum reformador, nenhum pré-reformador queria destruir a igreja, porque a igreja foi instituída por Cristo na cruz do Calvário. Eles não queriam e não pregavam contra a instituição igreja, mas eles queriam que a igreja, que aqueles do qual Paulo disse em Atos 20, que o Espírito Santo os constituiu para cuidar da igreja, eles queriam que a igreja voltasse às escrituras. E eu nesta noite faço um apelo à igreja, faço um apelo a você, líder de departamento desta igreja: volte às escrituras. Volte à palavra. John Wycliffe, ele, ao estudar as escrituras, ele vai defender as escrituras. Ele vai ser odiado pelo papado. Vão querer matar John Wycliffe. John Wycliffe passou a defender as escrituras. Começou a denunciar a corrupção. Se posicionou contra o poder político da igreja. E ele disse que a igreja institucionalizada estava indo contra a palavra. Então ele começou a escrever panfletos. Ele começou a defender as escrituras. Ele começou a pregar o evangelho de Cristo. Mas ele foi preso. Ele foi perseguido. Mas ele não parava. Ele continuou a pregar a salvação em Cristo Jesus. Ele começou a pregar uma justificação pela fé. Ele começou a defender as escrituras. E foi na prisão que ele começou a traduzir as escrituras para o inglês.
Se fosse um pastor de hoje, estou falando de forma geral, talvez estaria questionando Deus, brigando com Deus, dizendo: oh Deus, por que eu estou preso aqui? Mas esses homens, assim como Paulo, aproveitava as prisões, porque eles entendiam: eu sou prisioneiro de Cristo, e se eu sou prisioneiro de Cristo, eu vou render fruto para Ele dentro desta prisão. John Wycliffe passa a traduzir as escrituras. Não foi ele que terminou isto, vou pular essa parte. Ele não vai ser morto pela igreja, mas anos após a morte dele, a igreja, que tinha tanta raiva dele, mandou fazer a exumação dos seus ossos, só para queimar, ter o gosto de queimar os ossos de John Wycliffe. Mas John Wycliffe deixou um discípulo, John Huss. Irmãos, e John Huss se levantou. John Huss começou a defender as escrituras. John Huss começou a pregar a verdade da palavra. John Huss começou a trazer centralidade de Cristo. John Huss começou a dizer: não é o que eu faço na igreja, não é o cargo que eu tenho, não é por isso que eu vou ser salvo. Eu sou salvo porque um dia Cristo Jesus foi à cruz do Calvário e disse: está consumado. Eles começaram a pregar. John Huss começou a pregar. A igreja vai persegui-lo. Ele vai ser morto na fogueira, lá na Boêmia, por ordem do Papa. Mas antes dele ser ateado fogo, ele olhou para o Papa e disse: vocês, Huss significa ganso, vocês vão matar um ganso, mas vai surgir um cisne. Vai surgir um cisne. De quem ele estava falando? Martinho Lutero. 1483 nasce Lutero. Não dá para falar tudo da vida de Lutero aqui, mas nós já estamos no século XV para o século XVI. O renascimento começa a surgir, a idade moderna começa a surgir, o absolutismo começa a perder força, começa a surgir os estados, mas não vou entrar sobre isso. As pessoas começam a pensar, as pessoas começam a olhar para os dogmas religiosos e começam a ter sede, começam a olhar para a igreja. E como eu disse, elas não queriam descaracterizar a igreja, mas elas queriam reformar a igreja. Elas queriam que a igreja voltasse às escrituras. Então em 1483 nasce Martinho Lutero, o machado da guerra da reforma. Lutero, certa vez, ele disse: eu nasci para guerrear contra os fanáticos e os demônios. Lutero sabia que a luta era espiritual também. Lutero, ele vai estudar as escrituras. Eu vou resumir. Ele estuda Salmos 22. Ele estuda a carta de Paulo aos Romanos. Ele estuda a carta de Paulo aos Gálatas. Ele começa a estudar sobre salvação. E ele entendeu uma coisa, pastor Sandro: salvação não é a obra da igreja. Salvação não é uma obra humana. Salvação é uma obra de Deus. Lutero vai entender que Deus, de antemão, quando ele lê Romanos 8, da nova vida do Espírito, ele entende que o Espírito Santo geme com palavras inexplicáveis, para que nós cheguemos ao plano completo da redenção de Deus, que é sermos a imagem de Jesus. E ele vai entender que Deus nos chamou, nos vocacionou, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou através de Cristo Jesus. Paulo vai estudar Romanos e vai entender que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Lutero, que ficava
horas se flagelando, horas em jejuns, horas em orações, porque ele tinha raiva de Deus, porque o Deus que haviam pregado para ele era um Deus que matava, era um Deus que exigia sacrifício, era um Deus que exigia flagelo, era um Deus que exigia longos jejuns. Mas quando ele leu Romanos capítulo 5, versículo de número 1, ele começou a perceber que Deus aceitou o que Cristo fez no nosso lugar na cruz do Calvário. Quando ele começou a estudar Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, ele entendeu: todos estão destituídos da glória de Deus, e isto é verdade. Todos pecaram, todos são injustos, seja judeus ou gentios, mas por Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Por Cristo Jesus eu estou justificado. Por Cristo Jesus a lei não pode me condenar, porque Colossenses 2, 14 e 15 diz que Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Lutero foi estudando. E quando ele leu Romanos 1,17, ele entende que este Deus que haviam pregado para ele, inacessível, era acessível por Cristo. Que este Deus que estava longe é um Deus de perto, porque em Cristo nós somos reconciliados, e em Cristo a nossa relação com o Pai não é de criatura, é de filho, que em Cristo o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E eu quero dizer que o sangue de Jesus continua sobre a igreja no Brasil, nos purificando e nos libertando de toda a escravidão do pecado. Lutero entendeu, estudando Romanos 6, que nós não somos mais escravos do pecado, mas estamos livres. E quando ele descobre isso, sabe o que ele diz? Eu estava em cloaca. Sabe o que ele diz? Eu estava no vaso sanitário. E tem gente que diz que ele entendeu isso lendo as escrituras no vaso sanitário. Não, isso não é verdade. O que ele quis dizer é: quando eu não entendia o evangelho, é como se eu estivesse no vaso sanitário. Mas quando eu descobri uma justiça por fé, eu fiquei livre da condenação. Eu estou livre. E vaso sanitário para ele eram os erros da igreja católica. Eu estou livre das heresias. Eu estou livre desta opressão. Eu estou liberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Agora adivinha que Lutero vai fazer? Ele parece a missionária Elisete, doido. Ele quer guardar essa verdade só para ele? O que ele faz? Vamos escrever. E sabe o que ele faz? Parece eu. Faz 20 páginas de esboço para um culto de 1 hora, doido. Não dá para falar nada. Ele vai escrever 95 teses. O que Lutero queria, João? Descaracterizar a igreja? Tomar o lugar do Papa? Ser o chefão da igreja? Não. Ele queria que todo mundo, ele queria que todos conhecessem a verdade do evangelho. Quando ele descobre a maravilhosa graça de Jesus, quando ele descobre que Cristo fez a redenção, quando ele descobre que a salvação é totalmente pela graça de Deus, quando ele descobre que ele está liberto de toda a culpabilidade, que não tem mais condenação, que nada o poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá e vai afixar 95 teses contra as indulgências do catolicismo, porque nesta época, Tetzel,
lá na Alemanha, estava dizendo que cada moedinha que caía nos cofres da igreja era uma alma que seria liberta do purgatório. As pessoas achavam que pagando elas seriam livres do inferno, que pagando seus entes queridos seriam livres do inferno. E aí Lutero vem dizendo: não, você não precisa pagar. Ele não quer teu dinheiro, ele não quer o que você tem, ele quer você, porque o preço já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Você não precisa pagar pelos perdões, você não precisa pagar indulgências, não precisa, é por graça. As indulgências eram os favores divinos concedidos. Não dá tempo de falar. Cada indulgência era um dinheiro que tinha que dar para a igreja. Haviam pessoas que compravam lugares no céu através da indulgência. Mas Martinho Lutero foi lá, afixou e disse: não é através do pagamento, não é através do poder do Papa, não é através daquilo dos rituais, não é através de relíquias, não é através de orações aos mortos. Salvação é por Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aí, correndo aqui, vou tentar fazer um resumo. Mais 10 minutos, vocês me ouvem? Amém? O que eu mais gosto aqui é de pregar e tomar água de coco. O que vai acontecer, preste atenção. A reforma não vai ficar só na Alemanha. Zwinglio já estava. Ulrich Zwinglio, Felipe Melanchthon, Zwinglio estava na Suíça com as mesmas ideias. Deus começou a levantá-los. O luteranismo veio acontecer, não dá tempo de entrar, porque Lutero nem queria seguidores. A reforma não vai tomar apenas uma proporção religiosa, é uma proporção política. Os irmãos precisam entender: Portugal, Espanha, católica, Suíça, Alemanha, começam, Holanda, a professar os seus líderes políticos uma fé protestante. Os líderes políticos, fazendo um resumo do resumo, eles vão protestar contra o rei Carlos, porque o rei Carlos queria, através de uma contra-reforma, não permitir com que os seus líderes políticos professassem ou aderissem às ideias dos reformistas. Mas eles protestaram, é daí que sai a palavra protestante. Nós protestamos, não queremos mais que o catolicismo romano venha impetrar governo sobre nós. Nós queremos reformar, nós queremos aderir às ideias escriturísticas que estão trazendo para nós. A reforma vai pegando então uma proporção. Felipe Melanchthon, que era professor da Universidade de Wittenberg, vai consolidar a reforma e vai escrever a Confissão de Habsburgo em 1530, com 21 artigos, contrapondo a doutrina católica. Zwinglio na Suíça vai defender, e depois Calvino vai surgir mais à frente. A reforma, um pouco antes de Calvino, chega na Inglaterra. O rei Henrique VIII, ele se separa do catolicismo, porque ele queria casar-se com outra mulher, mas aí eu não vou entrar nisto hoje. Mas a reforma vai para a Inglaterra.
Mesmo a Inglaterra, tendo a igreja anglicana, que ainda estava com padrões do catolicismo, lá na Inglaterra, vai surgir um grupo chamado de puritanos. E os puritanos, eles vão trazer de volta a verdade, a centralidade da pessoa de Cristo. Eles vão ser expulsos da Inglaterra, e eles vão então formar os 13 estados dos Estados Unidos da América, e vão para a América. A reforma começa a ganhar proporções, e mais proporções, e mais proporções, até que chegamos então na constituição de batistas, presbiterianos e demais denominações que eu não vou conseguir falar aqui nesta noite. Preste bem atenção, irmãos. A gente tem 1h20, 1h30 para falar de algo que no meu curso o aluno precisa estudar no mínimo 6 meses. Então, quando chega no século XIX, surge os 5 solas da reforma protestante. O que é isto? Na época da reforma, os reformadores passaram a pregar o quê? Primeiro, somente a Escritura. Segundo, o que a igreja precisa? A igreja precisa da palavra. A igreja precisa ser fundamentada na palavra. A igreja precisa ouvir a palavra. Segundo, a igreja está fundamentada em Cristo. Somente Cristo salva, somente Cristo liberta, somente Cristo faz expiação, somente Cristo dá libertação, somente Cristo é suficiente para a salvação. Terceiro, a igreja precisa estar fundamentada somente a graça. Somos salvos pela graça de Deus somente, não é por indulgência, não é por obedecer regras. A igreja é salva pela graça de Cristo Jesus. Quarto, a igreja, ela precisa permanecer na fé. Somente a fé em Cristo Jesus é que nos justifica de todo o pecado. Quinto lugar, a igreja precisa dar glória somente a Deus. Somente a Deus. Nós vamos trabalhar isso no último dia, no 4º domingo. Agora correndo e correndo. Somente a Escritura. E eu disse que eu ia falar um pouco. Os reformadores entenderam uma coisa: a Bíblia. Pastor Ivanaldo falou: quem está com a Bíblia? Eu vou fazer a mesma pergunta: quem está com a Bíblia? Somente a Bíblia é a fonte da revelação de Deus a nós. Eu vou falar de novo. Não é o sonho da Elisete, não é um anjo que fulano viu, não. A revelação de Deus aos homens, tudo quanto Deus quis revelar dos seus atributos, da sua majestade, da sua vontade, da sua glória, da sua pessoa, está registrado para nós na Escritura. A Bíblia é suficiente. A Escritura é a autoridade da igreja. A igreja não tem autoridade sobre a Escritura, mas a Escritura tem autoridade sobre a igreja. Todo o ensino que sai deste púlpito tem que ser bíblico, tem que ser solidificado nas Escrituras. E se a Escritura não autoriza, a gente não faz. E eu costumo dizer que se eu fosse pastora de uma igreja, ia ser a igreja mais chata da face da terra. Porque quem chegasse e falasse: vou fazer, a primeira pergunta que eu ia fazer para a pessoa: é bíblico? Porque se não está na palavra, não vai fazer, ponto final. Então eu não vou congregar aqui. Vai doer no meu coração, porque pastor ama as ovelhas. Pastor
que é pastor de verdade, ama, renuncia à própria vida. Não dorme porque está orando na madrugada pela igreja. Não come muitas vezes porque está jejuando pela igreja. O carro de pastor muitas vezes é sujo, cheio de coisa, não dá tempo nem de lavar, porque está carregando crente para a igreja. Estou falando pastor, não é assim? Cuida. Mas o problema é quando nós começamos a ceder elementos que não estão na palavra no culto. E aí a população começa a falar: não, lá é muito chato, lá o líder é muito duro. Um líder que é vocacionado por Deus vai dizer: meu filho, minha filha, aqui nesta igreja, somente a Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura. O que é que Paulo falou para os Gálatas? Vamos ler de novo? Eu estou admirado, porque vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 8: mas se ainda nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho além do que nós temos pregado, seja o quê? Maldito. Se vocês aceitarem, vocês serão malditos. A igreja de Deus, escute o que eu vou falar, ela só tem autoridade sobre demônio. Ela só tem autoridade para orar pelos enfermos. Ela só terá poder do Espírito nela quando ela tiver a Escritura como autoridade sobre ela. Escute o que eu vou dizer. Nós, líderes, só temos autoridade quando a Bíblia nos dá autoridade. Se eu vos pregar, se um dia a missionária Elisete pregar uma heresia, uma doutrina que não está na palavra, não me obedeça, não me escute. Não idolatre pessoas. Paulo está sendo rigoroso com a igreja, dizendo: vocês vão se tornar malditos. Não ouçam. A Escritura é a voz de Deus na igreja. Todo mundo agora ficou em silêncio. Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 3, 16, 17. E aqui eu quero concluir. Toda a Escritura, irmãos, Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. É a palavra de Deus. E a Escritura, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura não é poesia. A Escritura é Deus exalando a sua palavra. A Escritura, ela tem poder de resolver problema de casamento. Você quer que Jesus resolva seu casamento? Viva a Escritura. A Escritura tem poder de resolver relacionamentos de pais para com filhos. A Escritura tem poder de resolver os nossos problemas econômicos. Sabe como? Sendo um crente justo e fiel à palavra de Deus. A Escritura, ela é para ensino.
ensino, ela é para repreensão, ela é para correção, ela é para educação, a fim de que os homens sejam perfeitos e habilitados na obra de Deus. A Escritura. Meu horário já deu, meus irmãos, mas eu quero, neste primeiro dia, finalizar nos trazendo alguns pontos importantes. Primeiro, foi avisado que falsos mestres viriam sobre a igreja, e nós temos que nos atentar. Segundo, a igreja, ela pode entrar num declínio espiritual. Quando nós narramos a reforma, parece que isso só aconteceu do século 4 ao 16. Não, isso está acontecendo ainda. Nós precisamos rever nossos conceitos. Nós precisamos rever nossa salvação. Por favor, entenda a mensagem nesta noite. Eu não sou contra o que fazemos, que às vezes tem gente que fala, missionária Elisete é contra a festividade. Não, meus irmãos, vamos festejar, vamos comemorar juntos, mas nós precisamos rever, porque nós estamos aqui. Nós precisamos rever, pastor Sandro. Eu preciso ver se o meu cargo de missionária não está sobrepondo as características do evangelho na minha vida. Eu preciso rever a minha adoração. Eu preciso vir aqui no culto de domingo, não para cantar no grupo, não é para reger, não é para participar. Eu preciso vir aqui na terça, na quinta, no domingo, e quando eu vir, eu preciso vir aqui entendendo o que Deus fez por mim. Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a razão da minha adoração. Essa é a razão de estarmos aqui. A segunda razão é que nós somos corpo de Cristo. É a igreja que Deus vai usar para curar enfermos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho. E como corpo de Cristo, nós temos que estar unidos uns aos outros. Como corpo de Cristo, os irmãos precisam dar apoio aos pastores, e os pastores dão apoio aos irmãos. Como corpo de Cristo, aqui ninguém é melhor, aqui ninguém é melhor do que o outro. Paulo disse aos Filipenses que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Quem não veio na quinta-feira, e não são todas as quintas, porque eu não vou ser hipócrita, que eu possa estar aqui, mas Deus usou a Késia para trazer uma mensagem que me fez chorar, porque ela trouxe a mensagem que está na campanha de quinta, que é sobre os odres velhos, com a questão de receber o vinho novo, que ali no texto representa o orgulho religioso, confrontado pela mensagem do evangelho. E muitas vezes, meus irmãos, eu já entrego para o meu pastor. Estamos como os católicos que vão à missa, que pagam promessas, que pagam indulgências, e achamos que está tudo certo. Se a igreja foi reformada uma vez, ela pode ser reformada de novo. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo hoje aqui nesta noite: eu quero reformar o meu povo, eu quero transformar o meu povo, eu quero derramar poder sobre o meu povo, eu quero solidificar o meu povo de novo. A minha palavra, eu quero o retorno da igreja às escrituras, eu quero o comprometimento com a palavra de Deus.
E se você entrou aqui nesta noite e não confessou Cristo, esta igreja aqui não vai oferecer a você uma vida de sucesso, uma vida melhor. Porque nós passamos lutas e tribulações mesmo tendo Cristo. Mas esta igreja aqui, solidificada numa fé em Cristo Jesus, ela tem a oferecer a você, na pessoa de Cristo, vida eterna. Ela oferece a você hoje a salvação em Cristo Jesus. Ela oferece a você uma vida em Cristo Jesus. Ela oferece a você uma mensagem que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, abandone essa vida pecaminosa e venha para Cristo, porque Ele tem algo para você que não é material. Ele tem eternidade. Ele derramou o sangue dele para que você não vá ao lago de fogo, mas passe a eternidade com Ele. É isto que esta igreja tem.